Olá, eu sou o professor Alessandro Rocha, eu sou instrutor da Anima de Aikido, eu faço parte de um grupo de instrutores, hoje divido aí com o professor Guilhermo, e vamos começar nesse primeiro módulo com relação às artes marciais. É importante a gente fazer um overview de tudo o que acontece, do que a gente ouve falar sobre artes marciais. Então, nós vamos começar pelo macro e depois, obviamente, nós vamos trabalhar uma única arte marcial, que é o Aikido. Então, para isso, eu queria passar, compartilhar para vocês por que nós praticamos as artes marciais. Por que se pratica a arte marcial? Existe o senso comum de que somente pessoas que são violentas, que querem aprender a agredir fisicamente, vão buscar uma arte marcial. E ao contrário, é bem diferente. Na verdade, existe todo tipo de busca. Mas vocês vão ver aí ao longo da nossa aula o que são as artes marciais, como é que elas foram criadas, a origem, e por que as pessoas buscam uma arte marcial. É importante a gente entender que ela extrapola, é uma atividade, sim, uma atividade física. Então, muitas pessoas acreditam que para ter uma atividade física, a arte marcial é um caminho, ela também contribui, mas ela é muito mais ampla do que seja isso. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides para a gente ter aí um fio condutor sobre as artes marciais. Então, lembrando que essa aula ela faz parte do projeto do Aikido, que está dentro de um programa amplo, que é o de bem-estar e qualidade de vida Anima. Como eu coloquei, nós vamos fazer a aula 1, vamos trabalhar as artes marciais. E eu escolhi uma imagem, uma foto emblemática de uma grande referência que todos nós temos, independente se nós gostamos ou fazemos, que é do Bruce Lee. É um grande artista marcial que ajudou a divulgar pelo mundo através da sétima arte, através do cinema. Então, realmente nós temos aí toda uma afinidade, um carinho muito especial pelo Bruce Lee, porque foi uma lenda. E aí, vamos entender qual que é a definição do termo arte marcial. É dividido em duas palavras. O arte vem de ars, que seriam técnicas do romano, e o marcial vem de Marte. Aí nós estamos falando do deus Marte. É a técnica de Marte, ou seja, são práticas físicas e mentais derivadas de técnicas de guerra. Então, nós estamos falando aí que a origem das artes marciais estão nas guerras, divididas em diferentes graus e com o objetivo de quê? De desenvolvimento de seus praticantes para que possam defender-se atacando ou submeter o adversário mediante a diversas técnicas, no caso militares ou até marciais. São técnicas de defesa que passaram por aperfeiçoamento gradual e, claro, foram transmitidas de geração em geração. É claro que toda arte marcial ela passa por uma evolução de acordo com o contexto histórico dos seus praticantes. Então, isso, inclusive, é o que é rico nas artes marciais. São sistemas de treinamento de combate, e aí nós estamos falando que é muito praticado, por exemplo, do serviço militar, na polícia e, claro, até como defesa pessoal. Usando armas, no caso, não são armas de fogo, ou outros dispositivos diversos. Até nós encontramos também armas de fogo dentro aí de algumas possibilidades de arte. As artes marciais também, elas são praticadas o quê? Como modalidade, obviamente, esportivo. Se você acompanha aí, você tem copas de judô, você tem a própria Olimpíada, que fala muito sobre algumas artes marciais. Então, tem um fator competitivo,
que a gente chama de esportivo-competitivas, e existem diversos estilos. Tem sistemas, tem escolas de artes marciais. O que diferencia uma arte marcial ou de qualquer briga de rua, qualquer tipo de violência física, é a sua organização. São suas técnicas, o seu sistema de combate, que deve ser coerente. E, claro, também busca desenvolver a parte física, a parte mental e, principalmente, espiritual. Muitas dessas artes de guerras orientais, tanto no Oriente quanto no Ocidente, elas deram origem às artes que atualmente a gente pratica, que a gente conhece. Então, vocês querem ver, o Wushu, que é o popularmente que nós chamamos de Kung Fu, ele é datado aí há mais de 5.000 anos, só para vocês terem uma ideia. E aí tem o Taekwondo, tem a esgrima, arqueirismo, que é o arco e flecha. Você tem o Aikido, o próprio Judô, que nós vemos muito nas Olimpíadas, como eu falei. Karatê, a luta olímpica, que envolve tanto a greco-romana quanto de lutas livres olímpicas. O Muay Thai, o Jiu-Jitsu, nós temos aí muito forte o Jiu-Jitsu brasileiro, a escola brasileira, com os irmãos Gracie, fez história no mundo, é uma grande referência de Jiu-Jitsu em todo o mundo. Aqui eu estou compartilhando com vocês um pouco das figuras das artes. Gente, são várias. Eu confesso que tem arte marcial que eu não conheço, mas o mais popular, karatê, sumô, judô, o iai, que é o iaido, que é a arte de embanhar e desembanhar a katana, que é a espada japonesa. O aikido, que é a nossa fonte principal, primordial das nossas aulas. Aí tem o jiu-jitsu, o kendo, que são com duas espadas de bambu. Você tem o kung fu, que é o wushu, que é esse tradicional chinês. Temos também, deixa eu ver outro, o nosso, o brasileiro, nós temos duas, que é a capoeira e o maculelê. O maculelê é com facões, é belíssimo, são artes marciais muito belas esteticamente e, claro, na sua fundação. E o kickboxing? Então, vamos falar um pouco do contexto histórico, vamos entender um pouco essa realidade. Com a necessidade, abriu espaço para quê? Para a profissionalização da proteção pessoal. As pessoas, os grandes fazendeiros, proprietários de terra, viam também a necessidade de proteger os seus bens e se proteger. Por isso, também dessa necessidade. Embora a versão mais conhecida da arte marcial, principalmente no contexto oriental, na história oriental, que teve um foco aí no Bodhidharma, que é o monge indiano, né? Na viagem aí para a China, ele orientou os seus monges para a prática do quê? Do yoga, de rudimentos da arte marcial indiana, e que, obviamente, resultou aí no próprio estilo, na criação do Shaolin, do monge Shaolin. É sabido historicamente também, através do caso do repasse oral, da oralidade, das escavações arqueológicas, que o Kung Fu ele já existia na China há mais de 5.000 anos. Então, só para vocês terem uma ideia. E aí influenciou toda a Ásia. Atualmente, as pessoas de todo o mundo estudam artes marciais. E por diferentes motivos, por diferentes buscas. Desde o condicionamento físico, defesa pessoal, melhora da coordenação física, o lazer é um hobby, é muito gostoso. O desenvolvimento da autodisciplina, participação em um grupo social, quer dizer, aquela sensação de pertencimento, a estruturação da própria personalidade, uma personalidade mais sadia, porque a prática possibilita o extravasamento da tensão, que vai harmonizar o quê? O indivíduo como um todo. Buscando aí pensamentos positivos, pensamentos proativos, e nesse sistema o enfoque na respiração vai proporcionar benefícios físicos e psicológicos, que a gente chama de kokyoho.
Como diminuição do cansaço, então tende a ficar menos cansado, menos o corpo preguiçoso. Vai potencializar os seus movimentos e, claro, aumentar a autoconsciência, a tranquilidade, essa busca desse equilíbrio. Uma coisa também que vocês devem ouvir muito falar que é o kata. O que é o kata? Gente, é uma quantidade, é um conjunto de movimentos que são combinados. Então, é uma simulação da realidade. A origem dos katas, vocês vão ver que é por meio de boas práticas antigas de seus mestres. Então, ele buscou aquela experiência em movimentos combinados. Tem gente que chega e fala assim, Alessandro, mas esse movimento ele está artificial. Eu não vou fazer isso numa realidade. Mas artes marciais, ele é só uma simulação dela. Tem que ter um mínimo, tem que ter uma base para que isso aconteça. É como se você estivesse imaginando aí, estivesse num confronto com um inimigo imaginário. E a maioria das artes marciais possuem um kata. Então, eu queria trazer aí o contexto de kata só para que vocês tivessem noção, quer dizer, qual que é a realidade, qual que é os preceitos do termo. Cada movimento tem a sua interpretação e que deve ser respeitado, o tempo, a aplicabilidade. E aí é como eu falei, o objetivo do kata é ajudar no desenvolvimento das suas características, das suas aptidões psicológicas, físicas, que é o que é necessário para o real combate. Controle de espaço, você calcula o espaço entre você e o seu parceiro, o seu adversário. E aí vamos entender no Japão, que é o nosso locus principal. Lá nós podemos ver o seguinte, que as lutas são divididas em 3 grupos. Então, o primeiro grupo é o que a gente chama de Bogei, que é sistema simplório, que representa as técnicas de guerrear, com o aprendizado voltado ao quê? Ao uso de equipamentos bélicos. Então, é muito voltado para a realidade militar. Arco e flecha, espadas, lanças, alabardas, machados, correntes. E aí nós estamos falando de um contexto, gente, que, poxa, a ausência da arma de fogo. Então, nós estamos falando de um período um pouco mais distante. Já o Bujutsu, ele representa todas as modalidades técnicas milenares para o combate corpo a corpo. Então, diferente do Bogei, que enfoca as armas, o Bujutsu é o corpo. Definido como as 18 disciplinas de combate. Envolve equitação, natação e por aí vai. Foi estabelecido após o período de Kamakura japonês, que aí foi de 1192 a 1333, com a chamada nova classe samurai, a chegada dessa classe ao poder, que aí foi uma prática que ela foi limitada, não é qualquer um que podia praticar. Só mesmo a elite guerreira, os samurais poderiam fazê-lo. E, claro, o domínio dele com os respectivos responsáveis, quer dizer, os criadores, os fundadores daquele determinado estilo. Aí nós temos o Budô, nós temos o Kenjutsu, o Iaijutsu, o Ninjutsu e por aí vai. O Budô é talvez o que é mais próximo da nossa realidade. É a evolução do Bujutsu, juntamente com o Bugei, quer dizer, juntou os dois e evoluiu. O Budô, no caso, foi dividido em 2 linhas. Como eu falei, a linha mais esportiva, competitiva, e a outra que é o estudo da própria técnica em si. Não havia esse propósito de guerra. E claro, houve essa evolução. Nós podemos pensar e lembrar do karatê, do judô e do aikido, que é o mais importante para nós. Eu trouxe alguns artistas marciais famosos, porque eles, através da sétima arte, que ajudam a propagar a existência das artes marciais. Então, o primeiro deles, por questões óbvias, do aikido, nós temos o Steven Seagal. Steven Seagal é um dos maiores nomes divulgadores do aikido pelo mundo.
Se vocês pegarem filmes mais antigos, como Nico, Acima da Lei, vocês vão ver ali, começa numa prática dentro de um dojo, com ele, com um grupo, e lá, no filme todo, vocês vão perceber ele utilizando aí a base do Aikido, que é muito interessante. Tem o Jean-Claude Van Damme, tem Wesley Snipes, o Bruce Lee, eu tenho que repetir porque é uma lenda, eu tenho uma afinidade muito grande com ele, o Chuck Norris, também sempre muito presente nos filmes, o Jack Chan, que é o que nós vemos mais atualmente, tem o do Ong Bak, lá o tailandês, o Ja, Tony Jaa, o Jack Chan, de novo, o Bruce Lee, o Yan e o Jet Li, que é também um grande expoente chinês. Mas vamos falar dos 11 benefícios com as artes marciais, que é o propósito de estarmos aqui hoje fazendo essas introduções. Então, olha só, você pratica a arte para quê? Para melhorar, para aumentar a flexibilidade do corpo. E é muito interessante, porque desenvolve não só o corpo em geral, mas as articulações, a própria musculatura, faz muito bem essa flexibilidade. A coordenação motora, tem muita gente que tem aí uma certa dificuldade, uma limitação. Às vezes nós, na nossa educação formal, ocidental, nós desenvolvemos muito o nosso intelecto, que é importante sim, mas e o nosso corpo? Então, a coordenação motora precisa também ser desenvolvida, e as artes marciais são ótimas para isso. Fortalece grupos musculares ao mesmo tempo. Às vezes, aquele músculo que você acha que não tem função no dia a dia, quando você faz as artes marciais, você entende, você percebe. É diferente de uma musculação, de um trabalho de musculação que trabalha isoladamente. Não, quando você está na prática, todo o seu corpo, toda a musculatura corporal está sendo trabalhada. Vai promover um alívio mais inimaginável de estresse, de tensão, da ansiedade. E é uma forma positiva de você canalizar o quê? Sua raiva, suas frustrações, todo o sentimento ruim, negativo. Você transforma isso, você recicla toda essa energia. Melhora a agilidade, você fica mais ágil, o seu campo sensorial vai ficar muito mais sensível, vai ficar mais aguçado. E aí, gente, as pessoas aprendem a estar sempre em alerta, ter reflexos mais rápidos, sem raciocinar, o próprio corpo dando condicionamento disso. Ensina a ter mais autocontrole e, obviamente, vai desenvolver a sua autoestima. Você confia mais em você, você tem mais segurança, já que a pessoa adquire um poder, o de saber se defender, como usar a força sobre os outros e obviamente, o faz ficar mais responsável, mais em controle da própria situação. É uma excelente forma de perder peso. Olha, para vocês que querem aí emagrecer, faça artes marciais. Além de desenvolver o quê? A própria musculatura. A maioria das modalidades trabalha abdômen e lombar. Além desses músculos superiores e inferiores, em maior e menor intensidade. Cada um vai trabalhar de um jeito. Vai desenvolver a sua disciplina. Cada modalidade tem esse conjunto de regras, são ensinadas, são reforçadas. O professor tem uma função primordial nesse processo, o mestre. A disciplina também, ela é reforçada no sentido que do aluno ser estimulado a não perder o treino, a ser assíduo, porque isso vai fazer com que a pessoa tenha aí uma absorção informacional maior e não perca, não fique em desvantagem com quem é frequente. Ressalta a importância do aluno a se alimentar melhor, a dormir melhor. Por quê? Porque isso vai comprometer a sua entrega, a sua performance. Então, isso vai fazer com que a pessoa tenha consciência de um hábito saudável alimentar, de qualidade de sono,
de cura do corpo. Então, isso tudo é muito bacana, é muito importante. Pode também contribuir para a melhoria dos problemas de saúde, de uma forma geral. Se você tem pressão alta, se você tem colesterol alto, gastrite, essas coisas todas, vocês não fazem ideia como as artes marciais vai condicionar, vai ajudar nos resultados dos seus exames e, de uma certa forma, de toda o funcionamento sistêmico do seu organismo. Então, pode ser praticado, que eu acho que é o mais lindo, o mais bacana, por todas as idades, homens, mulheres, qualquer situação, até limitação física, algum tipo de deficiência é possível, claro, de forma adaptada, mas é possível. Então, nós estamos falando de uma arte marcial inclusiva, muito bacana. Em sala de aula, acostuma-se separar aí 4 tipos de busca, de procuras. Você tem aquelas pessoas que praticam apenas só para manter a forma física, tem aqueles que querem se tornar atletas, aqueles que buscam um caminho, um estilo de vida mais equilibrado, e, claro, aqueles que querem ser instrutores, professores. Para cada uma delas, são feitas adaptações para incluí-los nos treinos. Então, como eu falei, as artes marciais buscam ser sempre inclusiva. Ou seja, se você busca praticar uma arte marcial, por que não o Aikido? Pratique o Aikido. Vocês vão ver que os próximos módulos vão dar condição, vão dar sustentação ao que nós estamos falando. Eu sou suspeito para falar, porque eu pratico já há 11 anos, mas não consigo me ver fora do Aikido. O Aikido é uma arte marcial que me faz pensar na vida, é a qualidade dos meus pensamentos, é a qualidade das minhas atitudes, não só minha, mas de todos os praticantes, todos os aikidokas. Então, eu espero que nós façamos uma boa viagem entre os módulos e que o Aikido possa auxiliar na sua vida e na sua busca. Até o nosso próximo encontro. Vai!